Vamos ver aí mais uma vez do Paulo Guedes detonando o Bolsonaro, dessa vez no podcast do Flow. Fica aí até o final para vocês entenderem aí como é que isso acontece, por que acontece e qual é uma melhor alternativa para o Brasil, né, para resolver de verdade os problemas do Brasil. Vamos lá. Acha que seria o patamar ideal de juros pro Brasil? Estamos na métrica certa, na tua opinião? Os juros respondem a duas forças. Grandes forças. Bom, tem uma opção, tem a força fundamental, é a preferência intertemporal e tal, mas aí já começa a ficar complicado. Tá. Vamos tentar simplificar e dizer, tem duas forças. O juro real mais a inflação. O juro nominal, a taxa de juros depende de duas forças. Quanto é que está a inflação e quanto é que é o juro de equilíbrio na economia? Vamos dizer assim. O componente de inflação desceu. Ele veio de 10% para agora 5%. A previsão para esse ano é 5%. Então, essa é uma razão para o juro descer. E o Banco Central está vindo e está descendo. Agora tem o juro real. Quando o ano passado o déficit era zero. O déficit primário era zero. Em todas as instâncias de governo. O governo federal, as estatais, na verdade, tinham superávit, os governos estaduais, governos municipais, justamente porque a gente apertou o cinto durante a Covid. A gente gastou mais durante a doença, o déficit saiu. Quando nós chegamos, o déficit era 2. Nós cortamos para 1. Aí ele foi a 10,5 na doença. Só que nós tínhamos apertado o cinto. O dinheiro que nós demos foi justamente para estados, municípios, cada um. Acreditamos na democracia, descentralizamos recursos, mais Brasil. Era a nossa filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Então, deixa os governadores, cada um enfrentar o problema do transporte humano, transporte público, a vacina, o gasto. A vacina o governo federal comprou, mas tinha que administrar isso, as filas, tudo isso, as escolas, como é que vai fazer a reposição de aula, etc. Então, nós descentralizamos recursos, os custos foram lá em cima, mas nós seguramos as despesas com a própria máquina. Foi um sacrifício que foi feito. Porque quando estava todo mundo perdendo vidas, perdendo emprego, perdendo empresas fechando, etc., suspendemos o aumento salarial por 2 anos. O terceiro ano já tínhamos verba para pagar, já tínhamos separado, poderia dar um aumento de 6,5, mas aí é política. Aí prefiro fazer obra, preciso isso, aquilo. Mas o dinheiro estava separado lá no orçamento para isso. Então o que aconteceu é que o déficit foi a 10, mas voltou a 0 e virou um pequeno superávit. Como agora parece que nós estamos gastando mais, né? Tem que dizer parece, porque senão vira crítica e é um perigo fazer crítica. Então, parece que a gente está gastando mais, o juro real sobe um pouco. Então, são duas forças. Uma, o déficit crescendo, o juro real um pouco maior. Só que a inflação caiu bem mais. Então, o juro desce mais. Só que aí agora é uma questão de dose. O Banco Central, se o déficit estivesse zerado e a inflação caindo, o Banco Central caía bem rápido. Se o déficit está aumentando e a inflação caindo, ele cresce, desce, mas desce um pouco mais devagar. Entendi. Então é isso. Entendi. Quer dizer. Cara, tu... É interessante, né? Essa colocação dele aí de que com o déficit caindo, né? E a inflação, dependendo do que acontece com a inflação subindo ou caindo, é interessante ser colocado o seguinte, ele não colocou aí, mas ele, na verdade, está mostrando que o governo do Bolsonaro fez exatamente o que não deveria ser feito. Por quê? O que acontece com esse aumento de gasto? O Auxílio Brasil foi um grande aumento de gastos, certo? E foi usado pelo Bolsonaro como um dos grandes temas aí para ele buscar a reeleição dele. Uma das maiores bandeiras dele foi o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, além de aumentar os gastos, ele aumenta a inflação, né? Então, o que o Guedes está falando é justamente o que o Auxílio Brasil, assim como outras medidas dele, mas o Auxílio Brasil em específico, faz, que é aumentar tanto o déficit, que aumenta os gastos, e aumenta também a inflação. Eu vou trazer aqui para vocês darem uma olhada nessa notícia aqui que fala justamente sobre isso. Olha lá, Auxílio Brasil de 600, aumenta o risco fiscal e pressiona a inflação se for mantido em 2023. Aí não só em 2023, é claro, se for continuar mantido eternamente, agora mudando de nome para Bolsa Família, vai continuar pressionando a inflação e aumentando o risco fiscal. Aí ele fala, vai contando aqui, né, dessa história toda, porque aí aqui que eu quero chegar para vocês. Deixa eu ver... aqui. A permanência do benefício é um tiro no pé quando o assunto é controle inflacionário. É um efeito em cascata. Se você continuar injetando dinheiro na economia, vai ter mais pressão nos preços. O que acontece, gente, que as pessoas não conseguem ver?
tanto quem defende o Auxílio Brasil quanto quem defende Bolsa Família não consegue entender o seguinte: esse tipo de política, o certo é se gerar empregos. Gerando emprego, as pessoas vão ter como receber o seu salário, gerando, claro, empregos de qualidade para as pessoas terem o seu salário, um salário digno, um salário que dê para elas comprarem as coisas. Por que isso é o certo? Quando você parte para esse tipo de política, como Auxílio Brasil e Bolsa Família, o que acontece? O que acontece é o seguinte: você tira do setor produtivo, aí a economia produz menos e você dá para o setor improdutivo e dá para as pessoas consumirem. Com as pessoas consumindo mais, ao mesmo tempo que produz menos, o que acontece? Inflação. Então, esse é o tipo de medida que esses governos estão preconizando. Aí, é claro, se o Lula quiser fazer um bom governo, o que eu indicaria para ele? Segue o capitalismo público. No meu livro tá descrito o que é o capitalismo público. Vocês podem encontrar no meu livro denominado Capitalismo Público. Vocês podem encontrar em alguns outros livros meus falando sobre medidas, a continuidade do capitalismo público, como é que funciona o capitalismo público. O capitalismo público funciona com o seguinte: o Estado não precisa ficar gastando dinheiro com medidas e serviços que vão só gerar despesas. Aí, o que é o bom para o Estado fazer? Gerar investimentos. Como o Estado faz isso? Criando empresas públicas. No capitalismo público, o Estado cria empresas públicas. Ao invés do Estado ficar gastando dinheiro, dando dinheiro, gastando em vários setores, o Estado investiria em empresas públicas. Com isso, essas empresas públicas, claro, nos moldes do capitalismo público, é um molde específico, não é qualquer empresa pública, não é igual a de hoje que tem gerência política, que é o político que escolhe quem administra, quem não. Não, empresa séria, empresa administrada igual uma empresa privada. Só que ela, ao invés de dar o lucro para um rico, causando desigualdade econômica, causando um monte de problemas sociais, ela utiliza esse dinheiro, esse lucro, na própria empresa, para gerar mais produção, gerar mais emprego e mais renda. Essa é a lógica do capitalismo público. Com isso, a empresa cresce mais, essas empresas crescem mais, o Estado, ao invés de gastar, ele agora investe, que é diferente de gastar, de investir. Gastar só é só desperdiçar dinheiro. Você está dando para um monte de coisa que vai estar, no mês que vem, vai ter que estar tomando dinheiro de imposto de novo para dar nisso aí de novo. E os políticos vão levando no ralo esse orçamento secreto, tudo isso vai levando no ralo, vai cada vez torrando mais dinheiro com roubalheira, que os políticos servem também para roubar. O capitalismo público, outra questão importante, o capitalismo público reduz a necessidade de políticos. Então vocês vão conhecer mais sobre o capitalismo público aí, e eu vou falar mais sobre isso. Acompanhe aí, tá? Os próximos vídeos aí.